Que bom vocês estarem aqui para a gente poder continuar nesta manhã nossas reflexões tão importantes para a nossa vida, uma vez que nós queremos trabalhar, pensar, refletir, obviamente viver a partir desta experiência da comunhão com a palavra, da revelação da palavra, nós podemos experimentar esta paz, a paz que vem de Deus, a paz que excede todo o entendimento, a paz que nos guarda. Porque, como você já sabe, a nossa fé, ela é uma fé que tem toda uma base, um fundamento. Nós decidimos crer em Deus pela sua palavra. Decidimos crer em Jesus segundo o que nós aprendemos à luz das Escrituras Sagradas. E isso nos livra de todos os dogmas, preceitos, regras, doutrinas, ensinos religiosos e institucionais. Obviamente, eu não estou aqui dizendo que nós não possamos ter experiências com as questões relacionadas com a instituição, ou que toda instituição, ou toda doutrina, todo ensino em si seja negativo ou ruim. Não é isso. Nós podemos sim vivenciar, e é assim que nós vivemos, dentro de uma congregação, dentro de uma instituição. Nós somos levados a isto pelas questões legais. Agora, quando se trata de vida cristã, entenda bem isso, meu irmão e minha irmã, o propósito de Deus é salvação. Gente, este tema é um tema que às vezes nós não preferimos entrar, abordar, porque é um tema que pode parecer trazer, ou pelo menos trazer ou dar a impressão de que nós estamos estabelecendo algum tipo de juízo, ou de acepção de pessoas, ou de gerar algum tipo de religião como se esta fosse a certa. Esqueça isso. Nós estamos falando de Bíblia, de Palavra de Deus, obviamente para aqueles que decidiram seguir a Palavra de Deus, seguir a Bíblia. E eu posso expressar com muita tranquilidade que isto é simples. Simples por quê? Porque é uma decisão, como eu disse aqui, racional. A nossa fé é uma fé que envolve a nossa razão, uma vez que envolve o conhecimento, envolve a razão. E esta fé que envolve a sua e a minha razão através do conhecimento, este conhecimento, ele é em nós desenvolvido, e eu prefiro usar a palavra revelado, quando nós nos envolvemos, quando nós nos dedicamos a conhecer a palavra de Deus. Porque quando Jesus fala assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele também repete no versículo 36, eu estou falando do capítulo 8 do Evangelho de João, que o versículo 32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará. O versículo 36 são palavras de Jesus, ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E este tema, ou este foco de libertação, esta palavra de libertação, ela tem tudo a ver com salvação no sentido da eternidade. Porque a salvação de um acidente, ficarmos livres de um acidente, de um incidente, de uma enfermidade, de uma situação de risco, de um assalto, né? Tudo isso nós somos salvos. Nossa, eu fui salvo, é uma expressão que a gente usa. Quando a gente fala biblicamente de salvação, nós estamos falando da salvação da nossa alma, nós estamos falando de algo eterno, de algo que não tem fim. Você fica livre de uma enfermidade, você é salvo, curado de uma enfermidade, mas ainda assim você continua com os seus anos de vida e eles irão findar. Você é salvo de um assalto, você é salvo de uma situação de risco, de morte, você poderia ter morrido, você foi salvo, mas um dia você vai morrer, porque todos nós passaremos, a não ser que Cristo volte antes, todos nós passaremos pela morte. Então, você pode ser salvo de várias situações, mas mesmo assim estas situações podem se repetir ou não, e se não se repetirem, um dia a nossa vida será findada. Agora, quando nós falamos de salvação pela palavra de Deus, nós estamos falando de salvação eterna, salvação da alma. O corpo, ele do pó veio, ao pó voltará.
ele vai, não tem jeito, isso aí está determinado por Deus. Mas a alma que você e eu temos, esta alma, ela é eterna, esta alma não morre, e é justamente esta alma que Deus veio, por meio de Jesus, Deus enviou o seu Filho Jesus para salvar a nossa alma, esta que não morre, que é eterna, que você e eu recebemos do fôlego de vida, desde o Éden. Deus, ele nos deu vida, e agora nós, você e eu, somos os responsáveis por determinar, por seguir o caminho da vida ou da morte. A Bíblia é clara em dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, portanto todos precisam ser salvos. Então quando você começa a entender que Ele é nossa salvação, na perspectiva bíblica, então isso tira de nós toda a ideia de juízo, de condenação, até porque Jesus, olha que interessante, às vezes a gente lê rápido, ou a gente foca muito em determinados versículos e esquece um pouco o contexto, né? Mas no Evangelho de João, no capítulo 3, talvez o versículo 16 seja um dos mais conhecidos da Bíblia, um dos mais proclamados, anunciados, o que não tem outro motivo para não ser, mas diz assim, são palavras do próprio Cristo, tá, gente? Foi Jesus que está dizendo isso aqui no encontro que ele teve com Nicodemos. E ele diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu dádiva, enviou, presenteou, agraciou. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça. Todo aquele que crer em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês estão percebendo que a Bíblia trata de eternidade? Que a palavra de Deus, que o próprio Jesus, porque olha só, pessoal, é assim, você prega o Evangelho e diz para as pessoas, olha, aceite Jesus e você estará salvo, você está com o reino de Deus, com os céus, com a eternidade garantida, e aquela coisa toda, e esquece de mostrar para as pessoas que esta salvação, ela está comprometida com a santidade, com a pureza. Esta salvação está comprometida com o reino de Deus. E aí Jesus falou o seguinte, versículo 17 de João 3, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo, fosse salvo por meio dele. Então você está vendo que salvação por meio de Cristo, quando a gente fala, Ele é nossa salvação, quando você diz assim, Jesus Cristo é o meu Salvador, você está falando não de coisas terrenas, pode experimentar, deve experimentar coisas maravilhosas, milagres, prodígios, sinais, curas, livramentos, sim, nós podemos experimentar todas estas coisas, mas o que a Bíblia está dizendo sobre salvação é relacionado com a eternidade. Ele veio a este mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Salvação da nossa alma, salvação da nossa existência, salvação para a nossa alma que é eterna. Salvação, portanto, em Cristo Jesus, representa, significa que agora você e eu estamos livres, olha só que interessante, livres do pecado e agora regenerados, gerados de novo, nascidos de novo, nós vamos experimentar o descanso da confiança que temos nele. Nós vamos experimentar a paz que vem dele, a alegria que vem dele, a certeza e a convicção de que ele que começou esta obra de salvação, aquele que em vós começou esta boa obra, há de aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus. Esta salvação que você e eu temos experimentado é a salvação da nossa alma para a eternidade. Gente, isso é maravilhoso. É você saber o seguinte, que neste mundo tereis aflições, aqui nós vamos passar provações, aqui nós vamos passar e vamos sofrer perseguições, rejeições, lutas, aqui nós vamos sofrer tentações, aqui nós vamos muitas vezes sofrer, padecer privações, às vezes necessidades, vamos ser injustiçados,
vamos ser expulsos do meio chamado religioso, vamos ser caluniados, difamados, mas olha só que coisa maravilhosa, nada disto pode tirar a nossa salvação, nada disto pode tirar de nós o selo do Espírito Santo que nos garante uma eterna redenção. Eterna redenção. O sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz, ele foi derramado para nos oferecer, para nos propiciar, para nos agraciar com uma eterna salvação. Não só com uma poderosa salvação, não só com uma maravilhosa salvação, mas uma eterna salvação. É por isso que quando alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo, anote isso aí, gente, tudo se fez novo. Então não tem esse negócio de ser evangélico, protestante, crente, católico, espírita, seja lá o que for. Biblicamente falando, quem crê na Bíblia tem que entender que tudo se fez novo. E o novo de Deus não tem relação com o pecado. O novo de Deus não tem comunhão com a impiedade. O novo de Deus não tem relacionamento com a iniquidade. O novo de Deus não tem relacionamento, não tem comunhão com a inverdade, com a mentira, com a falsidade, com a hipocrisia. O novo de Deus é em santidade e justiça perante Ele todos os dias. Meu irmão, minha irmã, por gentileza, vamos ler a Bíblia, né, que é uma coisa tão tremenda, tão poderosa. Quando Zacarias, pai de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio antes de Jesus, anunciando o reino de Deus e a chegada de Jesus, quando ele então determina, escrevendo numa plaquinha que o nome de seu filho seria João, ele fica cheio do Espírito Santo e começa a profetizar a respeito da vinda de Cristo, da pessoa de Jesus. E olha que interessante, que lá no versículo de número 69 de Lucas 1, ele diz assim: ele promoveu poderosa salvação para nós, bendito seja o Deus de Israel, o Senhor o Todo-Poderoso. Ele promoveu poderosa salvação, maravilhosa salvação, gloriosa, graciosa, abundante, eterna salvação, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas das antiguidades. Olha o versículo 71, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Não há pior inimigo na sua, na minha, na nossa vida do que o pecado, gente. Não há pior inimigo para ser enfrentado do que Satanás, do que o diabo. E Jesus Cristo, ele que foi enviado por Deus para nos dar esta poderosa, maravilhosa, graciosa, sobrenatural, milagrosa salvação. Ele nos libertou do pecado, ele nos libertou de Satanás, porque a Bíblia diz que ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo e destruiu o diabo através da sua morte, pela sua morte naquela cruz e ressurreição. Ele tomou as chaves da morte, as chaves do inferno. Ele recebeu toda a autoridade nos céus, na terra, em todo lugar. Ele é o Senhor da história, ele é o Senhor. Ele retoma para si aquilo que ele sempre teve, o domínio, o poder de tudo, de todos, sobre tudo e sobre todos, e todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés, porque ele ressuscitou, e ao ser recebido na glória, ao ser recebido nos céus, glória maior ele recebeu. A promessa do Espírito Santo ele recebeu, ele derramou o Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos salvando, nos libertando, tirando de nós agora uma natureza carnal, perversa, pecaminosa, iníqua, mentirosa, ímpia, incrédula, e agora ele dá a você e a mim uma nova natureza, um novo coração, um novo espírito, transforma a nossa mente, ele renova tudo aquilo que outrora estava impregnado, sujo pelo pecado. Você está sendo uma nova criatura. Quando você diz ele é a minha salvação, você está dizendo tudo se fez novo. Minha maneira como eu me relaciono comigo mesmo, com Deus, com os demais, tudo é novo. Começa uma nova história, um novo tempo. É o Novo Testamento, é a nova era, é a nova aliança, tudo novo. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. E aí disse Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo falando através de Zacarias, pai de João Batista, ele diz, para mostrar
Ele livrou-nos, Ele salvou-nos dos nossos inimigos, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Qual foi o juramento que ele fez? Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos. Esta é a promessa, gente. Vocês vão ficar livres. Veja bem, se esta promessa aqui não se cumpriu como os israelitas, como os judeus pensam, então foi em vão a vinda de Cristo. É por isso que os judeus não creem que Jesus é o Messias. Por isso, porque eles entendem que isso aqui é algo político, é algo que tem que acontecer no nível social político. E a palavra de Deus está nos mostrando que o reino de Deus não é um reino terreno, é um reino eterno, porque novos céus e nova terra foram preparados. Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Esta terra foi consumida em um primeiro momento pelo dilúvio, pela água, e num segundo momento ela será consumida pelo fogo, porque novos céus e nova terra, foi isso que Jesus preparou e está preparado. Eu, você, nós que cremos em Jesus, nós que cremos pela fé na palavra de Deus, na vinda de Cristo, o Cristo Messias, o Filho de Deus, nós experimentamos, está aqui, gente, a libertação. Ele nos resgatou da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo. Não tem medo, não tem temor, não tem essa ideia de ficar com medo do diabo, com medo do pecado, medo disso, medo daquilo, porque Cristo é a nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história, Ele é o Deus que domina, que governa, Ele é o soberano que reina. Reino de Deus é governo de Deus, é autoridade de Deus. Ele nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino, o governo de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É o reino de Deus implantado em nós, é o governo, é a autoridade de Deus. Pense nisto, pense nisto. Você está debaixo de um novo governo, de um novo reino. Olha, o sacerdócio levítico, ele tinha que ser renovado todo ano, ele tinha que ser passado de geração em geração, porque os sacerdotes morriam. Aí diz a palavra de Deus em Hebreus que Jesus Cristo tem o sacerdote, ou o sacerdócio eterno. Uma vez ele ofereceu não sangue alheio de animais, de bodes, de aves. Ele ofereceu o seu próprio sangue. Ele não entrou e não entra a cada ano uma vez no santuário, no santíssimo lugar, no santo dos santos. Ele entrou uma vez por todas e não foi no tabernáculo terreno, foi no celestial, oferecendo um sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, sem mancha, nem mácula, nem ruga. Este Cordeiro de Deus ofereceu seu próprio sangue e de uma vez por todas ele nos libertou, ele nos salvou, ele nos transformou, ele nos fez novas criaturas. Por isso, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez, tudo se faz, em todo tempo, em todas as circunstâncias, em todas as áreas, tudo se faz novo. E o novo de Deus, diz a palavra dele, foi feito para nós o servirmos sem medo, em santidade e justiça. Em santidade e justiça. Não existe cristianismo, não existe salvação sem santidade e justiça. Anote isso. Esse negócio de ficar falando que crente tropeça aqui, cai acolá, crente carnal nem erra do reino de Deus. Leia lá depois, Gálatas capítulo 5, versículos 17 a 21. Leia a sua Bíblia. Você está achando que eu estou estabelecendo algum juízo, algum julgamento, que eu estou sendo mal, que eu estou sendo uma pessoa dura, sem amor? Não, deixa eu falar com você com muito amor. Mais amor do que quem mente para você. Porque é preferível as feridas da verdade, de alguém que trata com a verdade por amor. Porque eu me exponho em não ser simpático, eu me exponho em você ficar chateado comigo, em você não gostar do que ouve, mas eu me exponho porque eu amo você. Eu me exponho porque a Bíblia diz que o crente carnal não herda do reino de Deus. Eu me exponho e estou disposto a ser exposto totalmente para dizer para você
em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Não é no domingo, não é na reunião de oração, não é no culto doméstico, não é na congregação. Todos os dias, em santidade e justiça perante ele, dependendo dele, vivendo na dependência dele, do seu Espírito, da sua palavra, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, do seu poder, do seu renovo, dele, vem dele, ele é nossa salvação. Não é minha religião, não é sua religião, não é meu conhecimento, o seu conhecimento intelectual, o nosso entendimento, os nossos argumentos. Não, meu irmão, minha irmã, é a graça de Deus que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. É a graça de Deus, é o amor dele que nos transforma. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a você, você pode e deve, todos os dias, dizer: Deus amou a mim. Se não tivesse mais ninguém, Deus enviaria o seu Filho Jesus para me salvar. Deus me ama, porque Ele me escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes de eu ser criado, antes de eu ser gerado, antes de eu nascer, Deus me escolheu nele. Outro dia eu falei lá na comunidade, nós muitas vezes temos experiências, ou ouvimos experiências, tanto quanto negativas, com filhos adotivos, e a gente precisa ensinar, eu ensino isso lá na igreja, que nós, você e eu, fomos adotados. Nós, você e eu, fomos adotados. Ele veio para o que era seu, o povo judeu, a nação de Israel, ele é israelita. Mas os seus, os israelitas, os judeus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, da carne, nem da vontade de homem algum, mas de Deus. Nós, você e eu, fomos adotados, nós temos que nos alegrar, celebrar, festejar a nossa adoção, porque independente de quem nós éramos, ao sermos adotados, fomos feitos filhos de Deus, e somos hoje, nesta terra, o Israel de Deus, aqueles que estão vivendo ali em santidade, em justiça perante Ele todos os dias, para dizer que Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, sua graça se manifestou abundante, e Ele tem nos salvado. Salvação eterna. Experimente isso, meu irmão. Experimente esta salvação, experimente esta glória, experimente esta graça. Se entregue, se lance, se derrame. Dê tudo. Abra mão de tudo. Abra mão de tudo. Entregue a sua vida de maneira plena, completa, total ao Senhor. Confesse com a sua boca a Jesus Cristo como seu Salvador e assuma a sua confissão. Permaneça firme. É isso que a Bíblia diz, permanecer firme com a nossa confissão, porque fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Permaneça firme no seu coração, não importa o que você possa, esteja vivendo ou venha viver nesta terra, você tem que focar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Foque na salvação, olhe para Jesus e foque, tenha os seus olhos focados, voltados para Jesus, e você vai experimentar coisas maravilhosas, coisas tremendas, uma paz interior que excede todo entendimento, que vai guardar seu coração, seus sentimentos, suas emoções, sua vida como existência, sua vida como ser, sua identidade. Não vai ter mais conflito de identidade, crise existencial, acaba tudo. Acaba isso tudo, gente. Porque você olha para você e não vê você vê Cristo. Você olha para o outro, para o seu irmão, e você sabe que o mesmo Deus que começou esta obra na sua vida de salvação e aperfeiçoamento, também está salvando, ou já salvou, ou vai salvar e vai aperfeiçoar o seu irmão. Isto é muito bom,
porque tira de nós toda a ideia de juízo, de sentença sobre a vida do outro e nos coloca na condição de saber que convém que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais eu abro mão da minha própria vida, mais eu experimento da vida ressurreta de Cristo. Por isso, eu não tenho a menor dúvida em falar com você. Entrega teu caminho ao Senhor. Confessa Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor, como Salvador da sua alma para a eternidade. E com certeza, não tenha dúvida, você vai viver em santidade, em justiça, perante Ele todos os dias. Por quê? Porque se Ele começou esta linda, maravilhosa, perfeita, graciosa, tremenda, bondosa obra de salvação, Ele mesmo vai aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus.